aquela coisa, a gente consome muito conteúdo bom, conteúdo médio, conteúdo ruim quando a gente não entende nada, porque não sabe nem onde buscar informação. Buscar né? em qualquer lugar. Né? Aí vem a história do empreendedor de palco. Os antigos faziam muito network. Eles se reuniam em jantas e nisso eles falavam assim, vamos comprar alguma coisa, ou vamos montar alguma coisa, ou vou te apresentar o Renan. E nisso apresentava e já saiu um outro negócio. E agora, quem não estiver fazendo isso, porque assim, se tu ficar dentro de casa, no sofá, assistindo televisão, é isso que tu vai ter. Olha Exato. exponencialmente aí o que a gente pode atingir se um contribuir, ajudar e fazer junto com o outro. Olá, eu sou o Juliano Betim e estamos na primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra, conexões que inspiram. E o nosso primeiro episódio foi com a governança da casa, onde a gente bateu um papo aqui sobre a visão, sobre a cultura, sobre a ideia e o projeto, antes mesmo dele estar em andamento como agora. E a partir desse episódio número 2, nós começamos a trazer os multiplicadores da casa. E hoje eu tô aqui com o André Menin, da Refresher, e o Renan Capelesso, da Futura Luz, que eu vou apresentar eles para vocês agora. André Menin é fundador da Refresher, uma plataforma que conecta arquitetos, designers, varejistas e fabricantes do setor da casa e construção, promovendo negócios ágeis e eficientes. Formado em arquitetura pela UX, com estudos na Espanha, desenvolveu mais de 4.300 projetos, Renan. Mais de 500 produtos pelo Estúdio Menin. Vai ter que colocar uma de iluminação aí para dentro. Seu programa Design Tank forma profissionais e incentiva a inovação no mobiliário, transformando o mercado com soluções práticas e inovadoras. André, seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Juliano. Prazer estar aqui com a gente. Renan, bora bater um papo aí? Bora! E agora vamos conhecer o Renan. Tem umas coisinhas que estavam escondidas, que eu não sabia do Renan, mas acabei descobrindo para montar esse episódio aqui com vocês. Renan Capelesso, fundador da Futura Luz, referência em materiais elétricos e iluminação em Bento e na região já. Há 9 anos começou na garagem dos pais. Isso aí. Né? Enfrentou desafios financeiros. Meu Deus do céu. Após assumir a empresa sozinho, usou sua expertise em vendas, que começou lá com 18, logo depois de ter saído do quartel, para renegociar com os fornecedores, porque ele tinha aberto uma fábrica de iluminação. E só nessa jogada aí, ele pegou mais de 100 mil em dívidas. Assumir as dívidas. Segundo ele, nenhum posto aceitava, ele estava devendo para todos os postos de combustível da cidade. Todos. Todos. Porém, olha só, olha a superação aí. O que aconteceu? 2 anos e meio depois disso, ele foi lá, renegociou e conversou com cada fornecedor para revender os produtos dele e dessa forma voltou para a venda e continuou com a Futura Luz. É isso mesmo, Renan? Na verdade, em 2 anos e meio eu quitei tudo. Então eu não conseguia contratar, eu tinha um funcionário só, então de noite eu era garçom para pagar as dívidas, né? E durante o dia eu vendia meu material. Foi 2 anos sofrido da vida, hein? Não tirava folga. 2 anos de garçom na noite, segunda a domingo, não tinha folga, né? E durante o dia eu ficava vendendo meu material. Olha aí, então a gente já dá para ver que a gente vai ter aí muita história boa para contar desses dois, das empresas que eles carregam e levam aí à frente e como que eles tocam os negócios deles. Tá? Então seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado. Então vamos começar já no sentido de explicar para o pessoal como foi essa questão de vocês receberem esse convite da Casa Design. O André foi através de mim, o Renan foi com o Renan? Com o Renan. Com o Renan da Moderna, né? E o Isso. Vasquinho da Moderna. Então, como foi para vocês receber esse convite para participar da Casa Design Serra? Lá no início, vamos lembrar isso aí. Então, né, eu sempre gostei da arquitetura, né, e isso de montar um time de vencedores, né, que é a Casa Designer, sempre teve na minha mente. E aí o Renan veio com a ideia e eu com certeza aceitei, né. Com certeza eu vejo isso que a multiplicação, né, não é somar, é multiplicar. É o time de pessoas que quer vencer e que quer multiplicar e fazer mais, né. Então,
nesse meio todo que a gente vê, a arquitetura é o essencial de tudo, né? Tu veio visitar a casa, como é que ela estava na época quando tu veio? Agora a gente já está com 95% da casa concluída, né? Quando ele me convidou, ele só tinha ideia, né? Ele tinha ideia. Ele tinha ideia. Vendedor de sonhos. Vendedor de sonhos. Ele tinha ideia e ele tinha uma proposta de aluguel, que ele ia alocar a casa. Ele não tinha nem alocado ainda, né? Isso aí. E ele perguntou, tu lembra daquela casa lá e tal, que teve a mostra em Bento? Claro que eu falei, lembro, né? Fiz alguns espaços lá. Então, essa casa aí. Eu falei, topo contigo, vamos, né? Como vai ser? Não sei, mas a gente vai fazer acontecer. E foi assim que eu entrei na jogada, né? E André, como é que foi pra ti quando eu fui a primeira vez conversar contigo? Também vendedor de sonhos, né, da ideia. Na verdade, não tanto, porque quando o Vasquinho conversou com o Renan, os Renans conversaram, foi o ano passado e eu ainda estava em Santos e foi justamente antes da concepção, antes de estar aqui. Então, realmente foi bem incipiente, foi bem no início. Aí contigo já estava aqui, a casa já estava começando, já estava com a casa alocada, enfim. Como é que foi para te receber? Já estava em reforma, né? Já estava, né? De alguma forma, alguma coisa tinha de reforma, né? A gente está há 1 ano e 3 meses mexendo na casa, né? Que não é pequena, né? Pô, é grande. É isso aí. Isso aí. Cara, mas o convite veio num momento muito bom. Também tinha um pouco de ideia na jogada, menos que o teu caso aí, né? Mas é aquela grande jogada, né? Quem vê à frente precisa apostar em ideias, né? É isso que a gente tem que olhar, né? Se é para pegar tudo pronto e querer usufruir, né? Sentar na janelinha é muito fácil, né? Então a jornada empreendedora é isso aí, né? A gente tem que entender, a partir de uma boa ideia, o que a gente consegue fazer. E a ideia da casa, bem disruptiva para a região, eu acredito que até a nível Brasil, em termos de estrutura do que se propõe a fazer, né? Porque não é um núcleo, não é apenas uma reunião de pessoas, de empresas. Muita gente talvez olhe para um negócio e pense, cara, como assim vocês apostaram nessa ideia no início, né? Acho que vocês que fizeram, já falei para vocês, cara, que ideia e que desafio, né, que vocês assumiram, né? Ao mesmo tempo, é aí que se cria algo diferente, né? Então, a recepção do convite foi, cara, que bom que tem gente pensando nisso perto de nós. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Exatamente, assim, cara. Sabe que no episódio anterior a gente conversava justamente com isso. Qual que era a ideia do Vasquinho, lá atrás, né? Qual que era a ideia do Ali, quando conversou com o Vasco, que eles já estavam conversando para a questão da automação dentro da AMA, nos ambientes e tal. Qual foi a ideia da Sil também, né? E qual era a minha ideia também nesse sentido. Então, cada um trouxe ali um pouco de cada particularidade. Sim. O Vasquinho tinha essa ideia de vou alugar para empresas, fazer um collab de empresas, quase que isso, um pouco diferente e tal. A Sil vinha com a questão de uma amostra permanente, né? E eu tinha a cabeça voltada totalmente para uma loja no formato de mostra permanente. Então era para trazer os fornecedores, os parceiros para cá, para vender mesmo. Pegar o Renan lá, trazer as gurias para cá, botar todo dia alguém aqui vendendo. E aí conversando entre nós, que a gente conversou e começou a adequar isso, a conversar com cada um de vocês, e começou a se moldar e estamos como estamos hoje, né? Tu sabe que ontem eu falei da casa num jantar que eu tava, né? Daí um rapaz perguntou pra mim o porquê que eu entrei na casa, né? Mas por que vocês estão fazendo isso, né? Eu falei, tu já tentou empurrar um carro sozinho? Daí ele falou, ele não entendeu. Eu falei, agora tu empurra em 3 ou 4 pra te ver como é fácil. Empurra sem roda aí. Então eu falei, tu empurra amor acima, né? Eu falei, então, tu vê, com um grupo de pessoas determinada, cara, move muito mais rápido do que uma pessoa sozinha empurrando, né? Com certeza. Muito boa colocação. E coisas grandes levam tempo, né? Exatamente. Se fizer sozinho vai demorar muito mais tempo. Essa frase, eu fui numa primeira feira que fui para São Paulo lá, que fui convidado para ir para São Paulo, tinha essa frase numa empresa de iluminação, tava lá, coisas grandes levam tempo. É isso aí. Exato. E é bom tu trazer essa parte, no caso a gente trocou a nomenclatura, porque a gente pensou, vai ser parceiro, quem entrar para casa vai ser sócio, o que vai ser, Sim. né? Como a gente... E até que a gente chegou num denominador de enxergarmos todos nós, as nossas empresas, como todos sendo multiplicadores, né? A gente fica conversando e quase sempre eu digo, é como eu olhasse para vocês e enxergasse o número, é 7 e o 7, se eu somar os dois dá 14. Agora se pegar 7 vezes 7 dá 49. Exato. Olha exponencialmente aí o que a gente pode atingir se um contribuir, ajudar e fazer junto com o outro. Porque... assim como o Renan na Futura Luz, o André lá sabe a dificuldade que é de pegar cliente, conversar, conseguir especificador, fazer esse cara até ter confiança e trabalhar somente contigo. Né? Muitas vezes
o cliente também hoje, pela internet, com cursos, faz tudo isso muito rápido, né? Como vocês enxergam essa questão de você se sentindo multiplicador na casa? O mais interessante é tu, além de fazer acontecer, é dividir pensamentos, né? É isso que a gente vem fazendo aqui, o network, né? Porque a dificuldade é o dia a dia, né? Então, a gente vê dificuldades no dia a dia de enfrentar o mesmo problema que todos aqui da casa, né? Porque a gente trabalha com o mesmo cliente, com o mesmo especificador. Então, às vezes a atitude nossa tem que mudar, né? Então, a gente só não consegue ver, e trocando essa ideia com os colegas aqui, tu já gera outros tipos de ideias que levam ao mesmo caminho, né? Acho que outro ponto muito legal é quando a gente se agrupa. O ser humano evolui quando se agrupou, né? Então, quando a gente se agrupa, isso não elimina quem não está na casa. A gente é do mercado, todos nós somos do mercado, exato, né? Inclusive com concorrências, inclusive, né? Todo mundo é do mercado, tem espaço para todo mundo. Mas grupos fazem bem, né? Porque a gente consegue concentrar ideia, energia, atenção, foco, determinação, né? E, de novo, para fazer algo bom que faça sentido, sozinho vai demorar tempo. Se agrupar, fizer no coletivo, é muito melhor. Eu acredito que o grande ponto é esse, a gente poder ter uma rede de apoio para poder conversar, para poder trocar uma ideia, para poder fazer boas indicações, assim, que não restringe, né? Eu nunca senti isso daqui de nós, né? É obrigatório. Eu acho que isso que é o legal. A gente tem boa vontade de fazer o negócio acontecer em prol de quem tá junto. Porque quando a gente tá em grupo é muito mais fácil a gente se associar ao similar, né? A gente olha pro similar, pô, o cara tá jogando jogo junto, é melhor ir pra ele, né? O ser humano por si só vai se agrupando, né? Isso aí. Quer fazer parte de vários núcleos. Normal, né? Sim. Normal. Quando vocês estão viajando para fora, o Pitu agora acabou de ir pro Chile, se tu tá lá, e aí tu enxerga um falando em português, é brasileiro. Tu não vai saber quem é esse cara, de onde que tu é. Pô, é Brasil, não é do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Mas a gente vai, quer achar os mesmos, começa a procurar, isso é natural nosso. E a gente conversava sobre isso e falávamos também do sentido de como as empresas e o ser humano, hoje em dia, tá levando muito para a questão individualista. É a minha empresa, eu não quero ir para o outro lado, eu não quero prosperar, fazer nada com o outro. E a gente veio nesse sentido que tu falou, André, do disruptivo, justamente para, vamos juntar essas forças aí e multiplicar isso. Porque se a gente pensar lá atrás, aqui pela região, vocês são da região, né? Sim. São naturais daqui. Eu vim, né? Então, quando eu venho para cá e eu começo a olhar a cultura do povo daqui, eu começo a lembrar, inclusive, de como eram os italianos lá atrás, porque chegaram aqui com a mala, né? E aí se juntaram ali naquela comunidade que conseguiu subir o rio, chegaram por aqui, e lá estavam os 10 construíram a primeira casa. Foi a do André. Agora os mesmos 10, o André não foi se fechar lá dentro da casa dele, dentro da loja dele, da empresa dele. Foi lá ajudar o Renan a construir a dele. E assim eles foram fazendo. Então, isso me leva também a pensar que dentro de nós, a gente, além de querer estar em grupo com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, né? Então, querendo atingir o mesmo objetivo, a gente também quer ajudar e fazer. Então, tá dentro de nós. É só achar o como e o com quem. O poder do coletivo é só quem prova para saber. Essa é a grande verdade, né? Eu não sei vocês, mas eu antigamente eu andava muito sozinho, até achava que era melhor assim, né? Não, é melhor estar sozinho, porque assim eu decido tudo sozinho, né? Tudo eu mesmo. Rápido, às vezes. É uma democracia de um cara só, né? E quando a gente tá no grupo tem que ceder, tem que dividir, mas o poder de execução é muito maior, né? É verdade. E, cara, se prova muitas coisas em grupo que não tem como não fazer, né? Ou como obter isso se a gente não tiver junto com os pares, né? Se chega a lugares muito mais longe, né? Sim, com Garanto que o Renan tem boas histórias pra contar, eu tenho as minhas, o Juliano também, cara, cheguei até tal lugar, mas, cara, quanta gente que me levou até lá, né? Meu Deus do céu. Quanto atalho a gente pega, isso aí. Porque conversando com o André, muitas vezes a gente tá lá batendo no papo, sai de lá, tipo, nem sabe, mas ele já me deu um insight para fazer alguma coisa aqui dentro do jornal, com algum cliente, ou pra vida mesmo. Então, essa questão, a gente vai mais... Muitos pensam, né? Eu escutava muito isso, desde lá de trás. A gente faz mais rápido sozinho. Não, cara, já tô pensando diferente. Não sei realmente se a gente faz mais rápido sozinho. Acho que a gente faz com mais entusiasmo até, faz rápido e faz muito mais bem feito, mais focado, porque são várias mentes pensando na mesma coisa, com o mesmo propósito, né?
E eu acho que é egoísta demais pensar assim, né, cara? A gente tá num mundo com 8 bilhões, a gente vende coisa pra um monte de gente aqui, né? Então a gente vende para outro ser humano. Então se a gente quiser fazer tudo sozinho, então não deveria nem vender nada pra ninguém, né? Vamos ficar na nossa, então. Faz e vende pra ti mesmo. Exatamente, vamos ver se a gente se sustenta, né? Então é egoísta demais pensar nisso, né? Eu vou sozinho, porque até pode ser mais rápido, aquele sprintzinho, né? 100 metros rasos, né? Agora corre a maratona, que a vida é uma maratoninha, né? Então não vamos chegar muito longe aí nesse sprintzinho de 100 metros aí, né? Perfeito. Nessa questão, ó, agora vamos começar a pensar em entender o negócio de vocês, que é para isso que a gente está aqui. Primeiro entender o que é quem são os multiplicadores, conseguindo entender essa parte, conhecer vocês agora. Conhecer vocês, quem está por trás das empresas e o que são as empresas. Né? Então, vou pedir para vocês contarem um pouco da história. Né? Falei um pouquinho aqui, rapidamente, na apresentação, mas a história da Futura Luz, como é que começou? Como é que foi essa história aí, Renan? De ter saído do quartel, ir para vendas, trabalhar 5 anos, não sei quanto tempo tu trabalhou exatamente com vendas, depois querer abrir a fábrica de iluminação, quebrar, ir lá, não poder falar para os pais que tinha quebrado. Verdade, isso aí foi triste. Conta para nós. Então, né, gente, eu vou contar uma história aqui, né, de como começar, né, um negócio, né. Quando eu saí do quartel, eu peguei e fui trabalhar, né. O primeiro emprego que eu arranjei foi numa pizzaria, que era a Dom Rafael, aqui de Bento, né, bem conhecida nos mercados, né. E aí o cara me botou a fazer pizza. E ele me botou numa mesa e, cara, na segunda semana eu tava comandando 6, 7 pessoas, né? Eu era o mais rápido da mesa e já ensinava todo mundo. Já veio com o quartel na cabeça aqui, ó, soldadinhos. Sim, soldadinho, né? Já tava comandando e mandando lá dentro, né? Na segunda semana. Só que quando eu entrei, um amigo meu era vendedor, ele era mais velho que eu, né? Já tinha passado pelo quartel. Ele falou, vende vendedor que é bom, que tu ganha bem. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero ser vendedor. Não, ele falou, tu tem que passar pelas pizzas, né? Pra aprender a fazer. Passou 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele não me colocava. Daí eu falei, Porque não era uma pizzaria. Não, era fazer aquelas pizzas congeladas. E vendia nos mercados. Isso. No lugar. Entendi. Que ano era isso? Isso aí foi em 2008. Tá. 2008. E aí, 90 dias depois, eu falei pro cara, daí o cara me botou na rua. Vou começar a vender, né? E aí eu comecei a fazer Nova Prata, toda essa linha junto com outro vendedor para aprender, né? Aí, uma semana depois que eu tava fazendo na rua, o cara viu que virou uma desordem na empresa. E na segunda semana ele falou, tu vai ter que voltar que eu tô precisando de ti. Aí eu cheguei pro cara e falei, não vai rolar, né? Ou eu sou vendedor ou vou embora. Aí ele tentou me insistir mais uns 3 dias, peguei, falei, cara, eu vim aqui para ser vendedor, tô indo embora. Peguei minhas coisas, vou embora. Chego em casa, imagina, sem emprego, sem nada, minha mãe olhou no jornal, uma empresa, anúncio procurando vendedor. Eu digo, essa aí, é aí. Trabalhei 6 meses na Causa, uma empresa lá de casca, né? Uma distribuidora. Vendia frango e sardinha na época. Cara, frango congelado, né? E ainda tinha que ajeitar as gôndolas. Sabe, tu ajeitar os freezer, imagina, ia vender, ajeitava os freezer. Supermercados. No supermercado, a linha coqueiro, todo mundo já comeu sardinha coqueiro. Eu era o vendedor principal da região. Exatamente 6 meses depois, abri uma vaga na Menon. A Menon é a venda Unilever, né? E eu conheci o pessoal vendendo Menon, né? Me convidaram, né, para fazer os testes. Tinha 12 pessoas fazendo o teste. Que tinha um senhor de idade que estava saindo, né? E aí, imagina, aí fui 4 semanas fazendo teste com ela. Toda semana ia lá fazer um teste. Passei 12 vendedores, fui escolhido. 9 meses depois da Menon, eu iniciei lá, o cara vendia 40. 9 meses depois, eu estava vendendo 120 mil. Imagina, eu trabalhava das 6 às 5 da tarde todos os dias, né? E o que te levou a querer sair do CLT, da venda, para abrir essa fábrica de iluminação? Aí eu fui trabalhar na Falco, uma importadora. Nessa importadora aí, que eu saí da Falco com 9 meses depois. Quando comecei a ganhar bem, eu saí da Menon e fui trabalhar com o seu Luiz Bordim, que vendia peças de acessórios para corrediça, dobradiça, peça de sofá. Trabalhei 3 meses com ele. Tinha um pezinho nos móveis aí. Já tinha um pezinho nos móveis. Trabalhei 3 meses, não deu certo. Imagina eu, empregado, ganhando 5, 6 mil naquela, que era um dinheirão, né? Saí para ganhar um dinheiro e não deu certo. Aí abriu essa oportunidade na Falco. Aí trabalhei mais 3 anos na Falco. Na Falco eu estava ganhando muito bem, até meu pai se acidentar.
Meu pai se acidentou, eu tava viajando já, fazendo Paraná sozinho, imagina, abri todos os clientes sozinhos. Fazia Litoral, Passo Fundo, Lajeado, Santa Cruz, toda essa região fazia sozinho. Aí meu pai se acidentou, eu voltei e falei que não ia mais viajar. Simplesmente tomei uma decisão, não, vou ter que ajudar a família, né? O velho tá ruim e eu vou ter que ficar aí. E aí em janeiro eu decidi sair, né, da empresa e eu não tava sem fazer nada. Aí um amigo meu falou, cara, se fosse nós montar uma fábrica de iluminação. Eu não entendia nada de iluminação. E ele não menos botava ainda. nenhum foco no... Mas não sabia nem trocar uma lâmpada na época. Cara, e como todo negócio, né? Eu tinha um dinheiro guardado, porque né, sempre guardei dinheiro. Fui lá, botei todo o meu dinheiro. Perdi tudo. Era 6 meses depois, a empresa tinha perdido na época uns 70 mil, mais meu carro que valia uns 40 mil, e ainda a empresa devia uns 100 mil reais. Porque nós compramos os produtos errados, o engenheiro que fez o projeto para nós não sabia fazer. Só que na época a gente era guri novo, eu e meu sócio, a gente não tinha maturidade de conhecimento. O cara literalmente fez o quê? Passou a perna em nós. Comprou os produtos errados, na hora da montagem deu tudo errado, as iluminação, e o produto não servia para nada. E aí começou a vencer os boletos. Começou a vencer todos os boletos. Cara, fazer o quê, né? Aí nisso, na época eu viajei, eu conheci muita gente que era representante de iluminação. E eu tinha os telefones desse pessoal, daí eu comecei a ligar para eles. Daí eu comecei a ir atrás das fábricas, né? Nesses últimos 2 meses que a gente tinha. E nós ainda nós tínhamos um pouco de capital, compramos um produto. Adivinha? Compramos produto tudo errado. Que não vendia para ninguém. Não contente, foi lá e gastou mais Sim, um. gastei tudo. Só que aí se endividamos. Por quê? Os vendedores também eram muito espertos, né? Aquelas pontas de estoque, achando que nós ia vender, não vendemos. Cara, nós já tínhamos uma dívida, gastamos o dinheiro que restou comprando produto errado. O meu sócio na época falou, eu não vou pagar essa dívida, eu vou abandonar tudo. E eu falei, cara, como assim, né, velho? Vou fazer o que com a dívida? Não, cara, eu já era meu CPF, não trabalho mais. Cara, na época, meu pai tinha uma combizinha marrom. Eu falei pro meu pai, vou ter que ir até Caxias com a Kombi buscar uns produtos. Foi o que eu vim com os produtos de Caxias. Fui lá, falei, cara, a dívida é minha, deixa pra mim, eu vou pra Bento. E o nome já era Futura Luz? Já era Futura Luz. Ele iniciou a fábrica com o nome Futura Luz. Iniciou a fábrica com o nome Futura Luz, CNPJ é Futura Luz. A gente foi no show do Chimarruts isso aí. Eu estava no show do Chimarruts, e aí meu sócio ainda, né? Nós estava lá, e aí ele falou, como é que vai ser o nome da fábrica e tal, né? Eu falei, Futura Luz. Procura se tem. Não tem nada. Vai ser Futura Luz. E foi assim que iniciou tudo, velho. E aí eu e meu sócio voltei com a Kombi carregada de material, não tinha onde colocar. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora, velho? Devendo 100 mil, né? Fui no contador, passei tudo para mim e começou a vencer boleto. Não podia contar em casa, né? E imagina, eu já devia, já tinha conta num posto. E nisso, todo mundo me conhecia, né? Vamos abrir onde temos crédito. Vamos abrir onde tem o crédito, né? Todo mundo, na época que eu era representante, assim, em todos os postos de gasolina, eu tinha conta aberta em todos os postos, né? Cara, voltei para casa, fiquei uma semana em casa. Digo, vou fazer o quê? Bom, vou ter que ligar para os fornecedores. Liguei para todos os fornecedores e contei o que estava acontecendo. Uns caras se desesperaram, imagina, devia 20, 30 mil para um, 5 para outro, 1.000 para outro, né? E eu falei, cara, vou pagar todo mundo, só preciso de tempo, né? Agora não consigo pagar. Me ajuda a te pagar. Me ajuda a te pagar. Cara, os caras que confiaram em mim, foi os primeiros que eu paguei, né? Porque teve gente que conseguiu, que ainda me forneceu material. Eu tinha 3 mil na época, era o que eu tinha de dinheiro. Eu fui lá, fiz um folderzinho. Mas na época a gasolina era barata, dá pra te conseguir sair pra vender, né? Sim. Mas eu não tinha nem carro, porque o quê? A Kombi? Com a Kombi? A minha mãe tinha um Fox. Olha esse Fox aí, vou contar essa. Um Foxzinho cinza, né? Aí eu falei, mãe, eu preciso do carro emprestado, né? Vou ter que começar a trabalhar, né? Vou começar a vender iluminação. Mas como vender iluminação? Você desfez a sociedade? E ela não sabia da dívida, né? Não, vou vender iluminação, né? Aí mandei fazer um folderzinho, o cara cobrou pra me desenhar 380 pila. Eu fui lá, gastei mais 400 pila pra botar meu telefone, fazer um folderzinho, encostava numa rua do centro e fazia todo o centro a pé.
Aí encostava no Maruno, Santa Marta, Santa Helena, em todos os bairros eu encostava, fazia caixinha no Correio por caixinha no Correio. Estilo aquele vendedor de livro, né? Isso, eu não sabia para quem vender, né? E comecei, imagina, ia para todas as lojas, falava, vende iluminação, vende. Comecei a bater nas construtoras, comecei a bater em obra, aí o pessoal começou a me conhecer. Começou a entender o teu negócio. Sim. E aí, na época, eu não tinha nem material para vender, né? Eu tava vendendo uma coisa que eu não tinha, literalmente. Ainda, né? Aí, imagina, fiz uma venda, vou comprar do francês, tinha que ligar pro cara. Ô, meu, seguinte, fiz uma venda aqui pro cliente e tal, só que eu não tenho dinheiro para comprar, né? O cara ele falou, como é que vamos fazer? Eu tinha uns 3 mil, cara, eu vou te fazer uma entrada, quando o cara for me pagando, eu vou te pagando. E foi assim. Eu dava uma entrada, o cara mandava o material, conforme o cara me pagava, eu ia pagando. Dropship não tinha na época. Não. Podia ter lançado, né? Exatamente. Isso era lá por março, né? Meu pai tinha um monte de caixa de fruta, né? Na época ele tinha um monte de fruteira que nós tirava para vender para os mercados, né? Aí eu peguei, lavei todas as caixas e comecei a botar na garagem de casa, botei 2 pallets e comecei a botar todas as coisas dentro da garagem dele. Nas caixas. Nas caixas. E nisso, em setembro, eu fui em 2 empresas, na Tedesco e na Bentec. Fui nessas 2 empresas e falei, cara, quero montar uma loja. Mas não tenho dinheiro, só que me ajuda. Eu era garçom, todo mundo me conhecia, né? Falou, não, pega o material que tu precisa e a gente acerta como der, a gente vai. A gente não vai te cobrar tudo uma vez. Devagarzinho a gente vai pegando em material. E lâmpada. Que legal. Os caras fizeram isso por mim. O seu Tedesco e a Bentec, né? E aí foi assim que eu comecei a loja. Quem tu conversou lá na Bentec, tu lembra? Na época foi, eu acho que o seu Roberto, né? Que era o diretor. Benedetti. Isso, Roberto Benedetti. E o Tedesco era o Tedesco mesmo, o seu Roberto Tedesco também, né? O primeiro balcão da Futura Luz, que é aquele cinza que tá lá até hoje, eu troquei por uma venda. Eu fiz uma indicação, o cara conseguiu vender o apartamento dos móveis e ele me deu o balcão. Foi uma venda muito grande, vendi a iluminação, ele vendeu os móveis e daí ele me deu o balcão. Renan, escutando essa tua história, eu tô pensando aqui, né? O que essa história reflete ou diz do Renan hoje? Para que casou ali? O que tu pensa de tu olhando e contando agora? Tu tá começando a lembrar por tudo que tu passou. Como tá a loja hoje, inclusive mudando de ponto, eu já vou querer saber agora se eu vou poder dar spoiler ou não, para onde que tu tá indo, como vai ser. Mas o que isso te traz? Que sentimento te traz isso aí? Olha, de vencedor, né? Porque todo mundo pode vencer. Porque é um cara que devia 100 mil reais, tinha 3 mil na conta, não tinha carro, não tinha nada. Não podia contar pros pais? Não podia contar pros pais. E ainda os fornecedores, alguns ligavam lá em casa, pediam para falar comigo. E eu ligava para eles de volta, não liga lá em casa, né? Não liga lá em casa para não contar pro meu pai. Eu paguei toda a dívida sem meu pai saber. Sem meu pai e minha mãe saber. Mas depois tu contou. Depois eu contei pra eles. Depois uns 2 anos, quando eu fui bem, eu digo, vou ter que contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei devendo 120 mil e eu paguei pra todo mundo. Foi naquela época que eu tava montando a loja. Meu pai até hoje não acredita. Ele acha que não. Agora eu vou tentar fazer outra conexão aqui. Todo mundo que a gente tá conversando fala e traz a dificuldade de conseguir gente pra trabalhar. Seja em vendas, que a gente sabe que todo negócio é parte de venda. Um trabalho com venda. Não, tu tem que te vender para te poder fazer o teu serviço, que seja. Né? Então, quando tu olha para esse Renan, que estacionava lá o carro, o Fox, né? Um Foxzinho cinza. O Foxzinho cinza da mãe, e saía a pezito lá no centro, no Santa Marta, sem saber quem eram os clientes. E aí tu olha para as pessoas que tu tem hoje como vendedores da tua loja e aqueles que tu tá conversando, que eu sei que tu também tá querendo contratar mais gente. Né? Que peso que tu tem? Como é que tu olha isso? Como é que tu enxerga? Como é que tu vê isso hoje? Olha, então o colaborador, né? Ele é uma pessoa muito importante na empresa. Sem os colaboradores, nada funciona na empresa hoje, né? Pessoas. Mas eu quero valorizar muito as pessoas, porque são pessoas que, ainda mais as pessoas que começaram comigo. Então, são pessoas que eu quero que elas estejam bem e eu gostaria de estar evoluindo cada dia mais com elas. Isso não é só na empresa, e sim dando cursos, sabe, fazer pessoas literalmente muito boas, né? Então, as pessoas novas que vão vindo hoje, das pessoas que já estão comigo, é sempre tu tratar todas elas com igualdade, né? Tratar todas elas com igualdade, com muito amor, com muito carinho, e tentar sempre pensar que elas estão dos dois lados pensando também, né? E essa tua vivência, né? Essa tua construção do Renan que é hoje, isso aí serve como base para te mostrar para qualquer vendedor, né? Sim. Porque hoje tá todo mundo querendo muito fácil, muito rápido ganhar muito dinheiro. Porque a gente já olha pela internet, é isso que a gente escuta dessa geração que tá vindo para trabalhar. Né?
Então, e como é que é a conversa lá no dia a dia com o vendedor? Quando... Sabe que a empresa, hoje eu tenho colaboradores antigos já, né, comigo, né? Então, é muito tranquila com meus colaboradores. Eu vou te dizer que os novatos, eles já pegam muito fácil, né? Então, a gente já tem um sistema, a gente já montou como uma pessoa nova entra, como ela aprende, em qual setor ela vai trabalhar antes para depois se tornar um vendedor, ou o que ela vai fazer antes para ir depois da venda, né? É que já tá, né, André? Já tá enraizada a cultura, ele já traz toda essa base aí então a cultura tá nele. E ele conseguiu, pelo que eu estou visualizando, entendendo aqui, ele já conseguiu plantar essa cultura na empresa e os vendedores, a equipe que está, os colaboradores que estão hoje, é porque entenderam essa cultura e trabalham junto com essa cultura. Como é que tu enxergou aí? O grande elemento é na cultura, né? A cultura da empresa. Toda essa tua história, né, Renan, certamente moldou uma estrutura que talvez a gente nem enxergue às vezes, né? Talvez nem você enxergue 100%, mas isso é que repele e atrai as pessoas, né? E faz bem repelir também, né? Sim. Porque tem que repelir quem não tem associação e atrair quem tem. O jogo é esse, né? Eu sempre digo assim, né? Eu não tenho base nenhuma, né? Eu comecei do zero, eu não entendia o que era uma lâmpada, não entendia de um administrativo, eu só sabia trabalhar, né? E foi o que meu pai me ensinou, ele falou, trabalha, porque na época nem a gente estudou em colégio estadual, né? Mas quem tem força de vontade chega, né? E quando eu montei a Futura Luz ali, que tá no ponto até hoje, né? Eu comecei ali, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês, eu paguei o primeiro mês de aluguel de garçom. E agora, então, tu vai contar pra nós, já que tu chegou no ponto que eu queria, que era a loja onde ela está hoje, né? Onde que ela tá? Diz o endereço aí pra nós. Hoje ela tá no bairro São Bento, né? Tá. Na rua Olavo Bilac. Mas então, né? Então. Fazem um ano que eu tô procurando ponto, quero ampliar, né? Então, faz um ano que eu já tô pensando em o que fazer. E nesse um ano, teve vários contratos que eu quase assinei. Não foi fácil a escolha de um ponto, né? Não é fácil a escolha de um ponto. Por causa do quê, né? O crescimento, ele não pode ser impedido, né? E quando tu tem algo que te impede, né? Tu tem que pensar muito. E nesse ano aqui eu decidi fazer essa alteração porque eu achei um ponto bom para mim, né? Mas eu vou para onde? Vou para 10 de novembro, aonde que eu não vou ter mais tamanho de crescimento. Ali eu consigo expandir do tamanho que eu acho que é sem limite, que eu digo, né? E qual a ideia de tempo para te ir para lá? Tu mantém aqui, não mantém? Não, aqui eu tô saindo mesmo. Eu tive 9 anos muito feliz, o ponto é ótimo, mas eu vou fazer lá ser mais feliz ainda, né? Muito bom, muito bem. Aí, André. Bela história, hein? Pô, agora tu ficou, agora vai ter que contar. E se puxa pra contar a história do André. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein? Arquitetura, design, sabe que fábrica. Na época, né, meu pai começou a pagar a faculdade pra nós, eu lembro até hoje. Meu pai pagava a minha faculdade do meu irmão, né? Cheguei um dia em casa, eu cheguei em casa e ia sair de novo. Meu pai, eu vi ele falando assim, não fecha as contas. Não tá fechando as contas da faculdade. Né? Porque eu estudava 2 dias e meu irmão estudava os outros 3 dias, né? E eu trabalhava de garçom, então eu trabalhava segunda e terça eu estudava, e os outros 3 dias eu ia três dias. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu ia de garçom, né? E eu vi meu pai falando, não fecha as contas. O que eu pensei? Cara, eu já não tô estudando mesmo, vou largar, né? Chego em casa, mãe, não vou mais estudar. Pode continuar a dar faculdade pro meu irmão que tá tudo certo. E largou? Larguei. Fazia o quê? Fazia administração. Eu fiz 3 semestres e larguei. Eu vi que em casa não batia as contas. O velho não conseguia bancar as 2 faculdades, nós na época também ganhando pouco, né? Eu quero investir na empresa, meu pai não tinha dinheiro, então eu digo, cara, eu não consigo me pagar, vou pra vida. Muito bem. Muito bom. Vamos lá, André, agora é contigo. História de vencedor, hein, Renan? Legal, hein? Não é fácil, vou te dizer, mas quem quer consegue. Um dos pilares da Casa Design é inspirar, né? Eu acredito que com essa história aí, quem não ficou inspirado, corta o pulso e vai embora. Porque, É isso aí. É isso aí. Tinha muita coisa. Eu não sabia de metade disso aí. Sabia de alguns traços dessa história aí. Muito legal, cara. Parabéns. Muito obrigado. Legal. Muito bem. Fala, André, conta pra nós então da tua trajetória. Legal. Até chegar na Refresher, que é hoje, o que é Refresher, Design Tank, Estúdio Menin. Fala aí pra nós conseguir se situar quem é. Porque o Renan está na casa como multiplicador com a Futura Luz, então toda a iluminação da casa é com o Renan. E o André está na casa com o Refresh, então toda a plataforma é a Refresh, que ele vai nos contar agora como é e o que é. Maravilha. Também. Maravilha. Bom, cara, minha história, meu pai sempre trabalhou com mobiliário, minha mãe sempre deu aula,
né? E a gente não pensa nisso, depois de décadas a gente vê que muita coisa bate, conecta 100%, né? E aí essa vivência foi acontecendo, foi rodando e tudo mais, né? Eu também comecei a trabalhar cedo também, aí 16 anos aí aprendendo, entendendo o que tinha que fazer lá no milênio passado, né? Basicamente isso. Hoje a gente conta assim, né? Começamos no milênio passado. E, bom, entre idas e vindas aí, estudando, né, arquitetura e tudo mais, aí estudei um tempo fora na Espanha, o que, abriu a cabeça pra caramba, pra enxergar alguns universos que efetivamente aqui a gente não tinha. Tu foi pra lá, né? 2005 e 2006. Fiquei 1 ano e 4 meses, basicamente, lá. Tu já tinha se formado em arquitetura? Não, estava em processo de. E lá foi uma super escola, assim, além de estudo da vida, né, para N situações que a gente precisa aprender, né, passar uns perrengues, né? Passar muito perrengue, né? Da barra da saia. Aprender o que tinha que fazer, né, mas enfim, né, ao mesmo tempo, sempre podendo aproveitar o que tinha que aproveitar, né, absorver o que tinha que absorver para poder voltar a trabalhar. E aí esse universo, né, como a gente sabe, né, a vida não é o que a gente quer fazer, a vida é o que a gente faz todo dia, né, repetidamente, né, então é cheio de sonhos, né, estudante de arquitetura, vai se formar. Geralmente, estudante de arquitetura acha que vai sair fazer museu, estádio de futebol. Os caras cara, e é bacana ter esse sonho, porque eventualmente isso pode acontecer. No entanto, a gente sabe que vive num país onde a gente tem deficiências tão básicas que o trabalho maior é na deficiência básica, não é no... Né, que é ainda na moradia, vamos ser sinceros entre nós, a gente para aqui. Mas esse é um lado bom, né? Na moradia a gente tem muita oportunidade, tanto que todo o resto da minha história está baseado em ajudar a moradia a ser melhor, né? Tanto no design de produto, depois com refresher, parte educacional, né? Continua sendo exatamente isso. Mas aí, dentro dessa jornada, lá para 2007, 2008, começaram os primeiros trabalhos de profissionais, né? Como profissional liberal na área do design, na área da arquitetura, sempre me interessei muito por mobiliário, né? E aí que vira o Estúdio Menin. Aí o Estúdio Menin virou em 2008, nasceu em 2008. O André nasceu em 2007 como profissional da área e em 2008 que o Estúdio Menin foi constituído de verdade, né? Então aí começamos os trabalhos no design de produto, que era algo muito novo. Não chegou a quebrar nenhuma empresa, não. Não, cara, graças a Deus, mas é inspirador o que o Renan fala, né, pra gente não fazer isso, né, pra gente aprender, né? A gente tem que aprender com os erros dos colegas também, né, e independente do que a gente faça hoje, sempre é inspirador, né, então... Com certeza. Tanto que, pra ti, acordando um pouquinho, nos Estados Unidos tem muito isso, não estão nem aí pra quantas empresas eu quebrei. Esse é o aprendizado, e fazendo o aprendizado e ó, vai dar certo, vai trabalhar. Pegando os comparêndos aqui, é de grande valor isso, né? Porque um cara que passa pelo que o Renan passou, e as dificuldades que todos nós passamos, né? Talvez não precise quebrar, mas passar dificuldade é bom pra caramba, porque a gente aprende a ser muito melhor, né? E a gente cresce com isso, né? A gente só é alguém novo quando a gente tem uma experiência que nos obriga a acontecer. Não conheço a história de nenhum cara legal que tenha muito sucesso que não é bem desafiador. Eu não conheço nenhuma. Bercinho de ouro, a gente sabe que muitas vezes é o que detona, não é o que ajuda, né? É verdade. E pra gente também não foi diferente, porque não conhecer absolutamente nada, não saber administrar nada no início, né? Profissional de design de arquitetura sai como a maioria dos profissionais com uma visão técnica, que é o que a universidade se propõe a fazer, ok, justo, mas zero conhecimento de como empreender, né? E, honestamente, desde sempre, a visão de que, cara, se a gente melhora a educação para a gente poder empreender, o nosso país é melhor. Você citou Estados Unidos, né? A gente tem um baita exemplo lá, né? E ainda, esse é o nosso grande pensamento, né? Formar pessoas que empreendam e intraempreendam, né? Porque não precisa ter só o seu negócio. Você pode empreender no negócio do colega, né? Porque o negócio de um homem só também não funciona, né? Tem que ter muita gente boa para fazer o negócio acontecer, né? 2008 aí nasceu o Estúdio Menin de verdade, onde as primeiras pessoas começaram a colaborar, ajudar a fazer o negócio acontecer, né? Sempre ainda de uma maneira muito amadora, obviamente, né? Mas começar a trabalhar para desenvolver projetos, primeiramente de stands de feiras. A gente fez muito stand de feira. Sempre gostei de design de produto, então sempre trabalhei desde o milênio passado. O meu trabalho sempre foi esse, né? Me lembro que o meu trabalho em algumas empresas, na verdade trabalhei em uma empresa só, em CLT, de fato, né? O meu trabalho lá era catalogar os catálogos, né? Organizar, categorizar os catálogos que vinham de feiras de fora, porque era o melhor que se fazia em termos de design naquela época. Honestamente era isso. Era receber a informação, então é o que hoje a gente olha com bastante temor, né? Assim, de replicar o que se fazia, mas antigamente era o que era visto como... É outra época, né? É outra época, era a chance que se tinha de fazer algo diferente, né? Vamos replicar o que tinha nos outros lados. Mas também se aprende muito, né? Porque
a gente enxerga que olhar para fora e ver quem já fez bem feito também é inspirador, né? Sim. Então, essa apologia de nunca vou replicar nada de ninguém é um pouco burra, desculpa a expressão. É burra. Porque a gente... Pode falar aqui, pode falar, não tem problema, é burra mesmo. A gente demora para aprender, né? Quando a gente quer ser só o inovadorzão, né? Dá muita cabeçada. Você tá louco, né? É Não, muito mais inteligente replicar o que o outro faz com respeito, com ética. Claro. E, claro, aprender a inovar a partir daí, né? No fundo, a inovação passa por isso, né? E aí, em 2008, a jornada começou. Trilhamos o caminho até 2016 com design de produto, assim, única e exclusivamente arquitetura comercial e design de produto. Fazendo lojas de imóveis planejados e projetos para design de imobiliário. Esse é o grande trabalho que a gente fez, assim. Aí que vieram os 4.300 projetos de ambientes criados e executados em lojas e mais lojas aí, que a quantidade de lojas eu nem vou lembrar, mas é uma quantidade infinita. Não lembrava que tu tinha ficado tanto tempo com o Estúdio Menin apenas. Bastante tempo. O estúdio, a ideia da Refresh nasceu em 2015 para 2016, a ideia. Eu ia te perguntar agora, como veio da ideia da Refresher e por que virou Refresher? O grande pilar vamos lá, naquela época a gente estava no início de falar-se em marketing digital. E entender que existia um novo caminho, uma nova economia sendo criada, que é a grande realidade hoje, 2025, é fácil de ver. Naquela época era coisa de gente louca, né? Como assim? Que loucura, né? Coisa de galera, né? A gente já não era tão meninão naquela época, né? Mas era o que se ouvia falar, coisa de meninada, né? E normal, né? Sempre que vem uma disrupção, né? Vem aí a turma os anticorpos dizendo, não, isso não funciona, né? Normal, né? A gente às vezes é o anticorpo também, né? Então temos que cuidar disso. Mas o maior ponto motivacional que até hoje é lembrado, é citado, é falado, enquanto profissional de arquitetura refazer 16 vezes o mesmo projeto. E é uma realidade que muitos profissionais até hoje vivenciam, ou por não ter um preparo jurídico, um respaldo de contrato, né? Uma má organização na gestão, que não se aprende nas universidades, né? Infelizmente. Naquela época eu me lembro de chegar nesse ponto, 16 projetos refazendo, e cara, 16 projetos refazendo, você ganhando disso. Para um, não, é isso que é o problema, né? E aí, cara, vem aquela pergunta, que deve ter alguma coisa melhor, né? Não dá pra escalonar, nem se falava em escalonar. Não, exato, cara, arquitetura pode ser melhor do que isso, né? Tem que ter algo que me ajude, e a gente foi pesquisar algo que pudesse ajudar, uma ferramenta, um curso, um treinamento, e era difícil de encontrar algo que ajudasse a realmente mitigar esse problema. Resolver é quase que impossível, né? Agora, mitigar tem que ter, né? A gente não pode aceitar na vida, né, uma situação ruim e ficar quieto com isso. Parece síndrome de Estocolmo, né? Se apaixona lá pelo sequestrador, né? E acha que tá bom. Quer ficar, né? E aí a gente não encontrou, esse foi o grande jogo, né? Buscamos algo que pudesse ajudar e, se a gente criasse alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí que nasceu a ideia da Refresh, mas a Refresh nasceu primeiramente com uma ideia de conteúdo, não era ferramenta. Então as 16 vezes as cozinhas mal feitas naquela época, na verdade gerou um ponto de frustração para buscar outra coisa para fazer na vida. A grande realidade é essa, cara, vamos fazer outra coisa, vamos ver se tem outra coisa melhor, né? E aí no final de contas, ao fazer conteúdo, ao buscar conteúdo, a gente entendeu que tinha uma lacuna legal, muito boa para o mercado e que ninguém queria pagar por isso. É isso que nós aprendemos. Aí, em 2017, 2018, a gente criou as primeiras versões comercializáveis e a gente entendeu que tinha uma aderência gigante, mas não tinha pagante. Essa era a grande jogada, né? Pagar mesmo, pouca gente queria pagar. Mas elogiavam, gostavam. E até foi bom, porque se tivesse pago a gente teria se queimado muito, porque era algo muito novo, era amador, né? Então era bom que não tivesse ninguém pagando. Faz parte do processo da construção, né? Maravilhoso, o cara lá em cima olha pra baixo e diz, é melhor que não dê certo agora. Vamos aprender um pouquinho mais. Deixa eles aprender, mas vamos botar uns caras gostando do conteúdo pro perto pra incentivar. A reação que eu tenho, a sensação que eu tenho hoje é essa, né? Que tinha bastante audiência ajudando a caminhar, mas necessariamente não dava dinheiro para isso. Mas aí a gente organiza, né? Vivíamos de outra coisa para começar a apostar numa ideia que parecia promissora, não entendia absolutamente nada de startup. Aí é aquela coisa, a gente consome muito conteúdo bom, conteúdo médio, conteúdo ruim quando a gente não entende nada, porque não sabe nem onde buscar informação. Buscar, né? Em qualquer lugar. Né? Aí vem a história do empreendedor de palco, que a gente ouve, entende, tenta fazer, dá errado, né? Aí gasta uma grana aqui. Pega o engenheiro aquele que não entende, exato, compra o produto errado. Várias visões de engenharia que não funcionaram, né? Isso aí. Mas ao mesmo tempo também vem aprendizado, né? E aí é o ato de entender que errar faz bem pra caramba, né? Claro, a gente não pode chegar num ponto de se fazer mal a ponto de ter que
zerar um negócio, né? Que o Renan contou uma história brilhante antes. Mas, cara, sofrer um pouco faz bem, cara. Coisas boas levam tempo, né, cara? A partir do momento que a gente vira essa chave, errar faz bem, errar tá bom. Desde que não seja, assim, completamente mortal, cara, tá tudo bem, vambora, tá tudo certo. Vamos aprender com esse negócio. Na construção do ser humano, tu não tem filho, né? Não, nem o Renan. Não. Então, quando a gente começa a pensar, então minha filha já tá com 17, vai fazer 18 esse ano. Mas quando a gente pensa nessa questão e começa a ver esse lado, a gente começa a entender que 70% da criação tem que ser frustração. Uhum. Aí, ó. 70%. Não é passar a mão na cabeça, não é ajudar quando cai. Então, na escola, não, é mais fácil ir lá e fazer, pô, tá 2 horas lá tentando fazer aquele cálculo. Vai ficar 2 horas, 3 horas, mas para poder virar. Então, a frustração faz parte. E no negócio, a mesma coisa, né? E esse aprendizado ali, de muita batida na cabeça, além de ser muito positivo, também aproxima pessoas que querem jogar o jogo, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente quer criar algo bom, é conseguir atrair pessoas que entendem que o jogo vai ter que ser jogado. Porque o jogo do imediatismo, né? Tu falou das gerações mais novas, mas tem gente, gerações também antigas que talvez enxerguem... Então, travadaço. Enxerga que é tudo muito fácil, né? Então, entender que, cara, você vai ter que atrair pessoas que vão ter que jogar o jogo com você, e é aquela coisa, o que você tem para oferecer naquela época? Em 2018 não tinha muito para oferecer, não tinha uma empresa de sucesso, não tinha nem receita entrando, né? Tinha muito pouco, assim, muito abaixo do que se gastava. Então, o que se faz, né, cara? Você vai ter que chamar pessoas que têm um pouco de loucura também nessa jogada. Cara, você vem, eu vou te pagar, fica tranquilo, vou honrar com a minha palavra, mas, cara, a gente ainda é uma empresa em processo de encontrar um caminho. Você tá disposto? Você tá disposto? Hoje eu paro pra pensar, é loucura, né? Tem muita gente que hoje em dia, eu tenho certeza que me olharia e diz, cara, tá maluco, o dia que tu der minimamente certo, me chama. Que bom que a gente teve pessoas que apostaram na ideia. Sim, né? eu sei bem como é que é, aqui na casa tem vários. Assim, aí. Tinha, agora já tá funcionando, né? E aí a jornada foi acontecendo, né? Um ponto muito importante que eu vejo assim, acho que um ponto de virada que a gente enxergou da Refresher foi de 2018 a 2020, um processo de aprendizagem grande de software, que hoje a gente é uma empresa de software, né? Então, genuinamente, a nossa base é essa, é uma empresa de software, ponto. Mas é uma empresa de software que atende, obviamente, um segmento que é o setor casa e construção e que precisa e quer conectar todos os atores envolvidos. Tá, vou pedir para ti, então, aproveitar e explicar o que é e como é a Refresher. Maravilha. A de hoje ou a de 2018? A de hoje. A de hoje, tá bom. Agora de 2018 já foi. Agora, vamos lá, o que ela virou, né? O que ela está fazendo, toda essa questão de quantos arquitetos e empresas estão lá dentro, como que tu está fazendo isso e por que tu trouxe ela para dentro da Casa Design. Boa, maravilha. Cara, a gente, olhando para esse jump, então, de 2018, 2019 para cá, 2025... assim, a gente saiu de um site, de um blog com usuário e senha, era isso. A gente vendia como uma Netflix da arquitetura, pelo fato de ter um usuário e senha, mas não porque tivesse um entretenimento, sabe? Era conteúdo. Então tentamos vender conteúdo. Não funcionou naquela época, coisa que vocês fazem muito bem no jornal. Então a gente se aventurou em algo que a gente não sabia fazer nesse ponto, né? E hoje, a gente, então, o conteúdo é a base, segue sendo a base, é interessante isso, o conteúdo é a base de tudo ainda. No entanto, hoje o nosso grande propósito, então, é conectar profissionais de arquitetura, design, varejo e indústria para fazer melhores negócios sem a necessidade de processos complexos e demorados. Esse é o grande... Anderson, isso aí dá um corte para explicar o que é Refresh dentro da Casa Design. Isso aí. Segue aí. Isso aí. E aí, dentro desse propósito, né, o jump aí de 5, 6 anos até aqui, nos fez entender que existia um elemento que nós não tínhamos na mão para fazer essa conexão acontecer, que hoje é muito claro, que inclusive hoje a gente recomenda as nossas mentorias para todo mundo que tem um negócio. Todo negócio tem que ser uma escola, você gostando ou não. Tem que ter o braço de educação. Você não precisa vender curso se não quiser. Agora, se você não treinar e capacitar de fato, como uma escola deve treinar, você está completamente fora, está gastando dinheiro em treinamento. Essa que é a jogada. Que é a diferença, né, entre educar e gastar dinheiro em treinamento, né? Então, tem 2 momentos de aprendizado, um que funciona e um que não funciona. E o grande ponto, até para pegar apenas um gancho de 2020, pandemia e tudo mais, foi ali que a educação aconteceu na Refresher com o Design Tank. O Design Tank foi o grande promotor, que a nossa imersão ainda existe. Então o Design Tank tu iniciou com ele em 2020? 2020. 2019 a gente fez uma primeira ação de vendas para 2020 acontecer. Era para ter o primeiro evento no dia 1º de abril de 2020, e foi mentira, porque não aconteceu. Que dia, né? Não, o dia parece que a gente escolheu a dedo. Dia 15, mais ou menos, de março, teve um lockdown
lockdown, aquele o feroz aí, né? Aí a gente em 15 dias teve que cancelar o evento, um problema, muita gente não entendeu, né? Pipinão, assim, preju gigante. Mas entendíamos já que ou educava ou não ia vender. A grande jogada era essa, né? E o objetivo do Design Thinking nunca foi vender plataforma. Hoje ajuda pra caramba. É interessante isso. Hoje, no final de contas, a Refresh, enquanto sistema, enquanto software que conecta esses atores, ela só funciona porque tem educação. E é algo que hoje a gente lê, é a função da literatura, do conhecimento, né? Hoje a gente lê histórias de outros grandes negócios, a gente entende que a educação é chave para dar certo. Exato. Né? Acho que uma boa analogia é vender um carro e ensinar a dirigir, né? A gente vendia o carro, mas não ensinava a dirigir. Então o carro era legal, depois de um mês já, pô, eu não gostei desse carro. Claro, você não sabe dirigir, então hoje se ensina a dirigir para poder dirigir um carro cada vez melhor. Basicamente é isso. Muito bem. Tinha me pedido algo diferente, né? Não? Na verdade, agora, já que tu fez a conexão ali, né? É justamente agora a Refresher hoje e como que tu deu o passo para dentro da casa. Maravilha, né? Legal. Olhando para a Refresher de hoje, que se propõe a conectar todos os atores do setor casa e construção, fica fácil de entender porque que a gente está na casa, né? Cara, a proposta que tu veio me trazer da casa era essa. Cara, sabe os arquitetos, sabe os lojistas e indústrias da região, sabe a gente aqui na questão de conteúdo com o jornal? A gente está se unindo num negócio de, bom, fechou, é o nosso propósito. Fiz o dever de casa. Dever de casa, é isso aí. É o nosso propósito, 2 quadras distantes da Refresher sendo efetivado de uma maneira física, né? Que a gente não se propõe a fazer, que não é isso fisicamente o nosso negócio. Mas, cara, sinergia mais que total, além da parceria e amizade, mas excluindo isso, bem sinceramente, sinergia absolutamente total, né? Tanto que já era algo que a gente se questionava, como que a gente vai conseguir tangibilizar fisicamente, né, de fato, né, essa presença entre arquitetos, designers, varejos e indústrias na vida real. Aí veio a casa, né, meses atrás com a proposta, o Juliano trazendo essa proposta para a gente poder estar junto. E olhando para business, para negócio, né, o que mais chama a atenção é a possibilidade de conectar, de networking, né, que é 50% do negócio, né, na minha percepção, né, 50% de qualquer negócio vem de networking. Caso contrário, né, vai demorar muito mais tempo para dar certo. Então aqui, o grande valor que se vê, não só pela Refresh, mas acho que para todo mundo, é essa conexão qualificada que a gente citou logo no início, né? De se aproximar dos pares, de quem realmente está querendo fazer, mas sozinho ia demorar muito, né? Então bora fazer junto, esse é o nosso intuito. O que eu vejo, né, que os antigos faziam muito isso. Os antigos faziam muito network. Eles se reuniam em jantas e nisso eles falavam assim, vamos comprar alguma coisa, ou vamos montar alguma coisa, ou vou te apresentar o Renan. E nisso apresentava e já saiu um outro negócio. Boa, sabe? E agora, quem não estiver fazendo isso, porque assim, se tu ficar dentro de casa, no sofá, assistindo televisão, é isso que tu vai ter. Mas se tu tiver um network em qualquer lugar, tu pode estar e pode estar acontecendo alguma coisa que vai te prevalecer em algo. Se tu ficar com a loja ali aberta, esperando só o cliente que vai entrar da rua... Mas, cara, eu faço entrevista pro pessoal e pergunto, vocês fazem o quê? Qual é a prospecção de vocês? Prospecção? O que é isso? Tá, mas não fazem... Não. Vocês fazem o quê? Não, a gente espera. Como espera? Cara, todas as lojas que eu vejo, assim, que eu não tenho uma que fala assim, eu faço prospecção. Eu não tenho uma que eu posso te dizer. É falho. É muito falho o sistema. Por quê? O dono não faz prospecção. Ele tá tranquilo na dele. É por isso que quando tu contou a tua história e no final dela, eu trouxe, o que isso reflete do Renan lá de antigamente para hoje, conectando com o vendedor de hoje, da tua loja, né? Que era justamente isso, porque a gente sabe a demanda que tem, reprimida, e que não fazem essa prospecção, não fazem esse dever de casa de prospectar, de saber as dores, de ir atrás. Que eles querem aguardando. Então, eu vejo que no momento que tu consegue utilizar através do braço, da educação, fazer vários Renanzinhos, imagina tu tendo lá 10 Renanzinhos. Mas não é fácil ter 10 Renanzinhos, né? Senão tu ia ter 10 futura luz por aí, né? É fácil. Mas claro, também existe o processo de maturação, né? E uma vez que quando eu montei, eu achei que em 2 anos ia montar, né? Que ia dar certo. Aí nisso, indo para as feiras, conhecendo colegas de outras lojas, eles falam 14 anos. 14 anos? 14 anos para o negócio amadurecer. Aí, ó, cara. E hoje o teu negócio tem quantos anos? Tô com 9. Fevereiro agora faz 9 anos. Tu vai com o estúdio, tu vai pra... Cara, 2008. 16. Isso aí, cara. Por ali. 16, né? Por ali. Tá, e agora, vamos lá, tu falou de feiras.
Eu sei que vocês dois acabam indo muito para feira, estão muito ligados com inovação, com tecnologia, até educação, lendo muito, se atualizando. O que vocês enxergam dentro do negócio de vocês nessa questão? Tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação? Dentro da iluminação. Que tu depois vai trazer para casa. Então, né? Os dois andam junto, né? Porque a iluminação já está conectada à tecnologia. Antigamente, vamos lá, eu quero fazer uma sala dimerizável. Tinha que ter um botãozinho lá para dimerizar a sala. Aí depois disso aí, era pelo celular, né? Hoje já tu fala o cenário, cenário cinema, a luz já baixa. Então, existem os processos. Antes tu tinha que comprar os aparelhinhos, hoje tu bota a tecla. Tá quase pensando e já tá acontecendo. Exatamente. Próximo passo. É o próximo passo. O cara chegar em casa, eu vou te dizer, esses dias eu estava assistindo até um filme de tecnologia, né? E aí eu olhei, cara, minha casa tem que ser dessa forma. Passa o nome do filme pra nós, né? Na verdade, o que funciona, né? O que eu vi? Os caras fizeram uma casa inteligente. O que é? Vamos falar, às 19, né? Às 19, quando tá escuro, às 19 horas, a luz começa a subir. Só que ela, em vez da luz de cima, eles usam luzes abajures pontuais e a luz ela não acende inteira, ela vai acendendo aos poucos. E depois a casa fica acesa, assim. Ela demora uns 40 minutos para ficar acesa. Eu digo, cara, olha que massa. O céu vai se pondo, ela vai subindo dentro. Exatamente nessa pegada. E aí eu digo... Tu tem lá na tua casa algo assim? Ainda não, cara. Então, tem que ver a casa do André. Lá tem que ser no nascer do sol. mas é nessa pegada. Eu digo, se eu vou ter algo, vai ser nessa pegada. Enquanto tiver ficando escuro, vai ficando claro. E não é todos os pontos. E tu sabe, o bom disso é que dentro, a casa design, na verdade, é justamente isso. São vários multiplicadores que se conectam para fazer casa e construção. Tu tá falando aí de automação. Automação, a gente tem quem? O Renan da Moderna, ali, o Gemba, o Rodrigo, enfim. Que é justamente para isso. Se a gente pensar, vem para cá, e aí tu vai ter vários fornecedores, tanto o cliente final quanto o especificador, né? Conhecer o seu estilo, são 15 tipos de estilos, né, André? Isso aí. Conhecer seu estilo, conseguir usar e saber quem são esses fornecedores, o que casa e o que não casa, para não perder esse tempo, né? Ter esse meio aí. Sabe que faz 2 semanas tu me ligou, temos que fazer a iluminação da casa. Eu falei, calma, não chegou a minha vez ainda. Eu falei, né, termina as outras áreas. Eu quero luz. Ele quer luz, mas faz o quê? Não, tem que colocar. Calma, falei pra ele, termina as outras áreas que vai chegar a minha vez. A gente resolve. Aí eu falei, passa aqui, eu quero ver como é que é o LED e tal, porque no corredor da parte superior ali, entre as salas, são 6 salas, aproveitando para dizer, são 6 salas de escritórios na parte superior da casa. Então, ali no corredor é um rodapé iluminado. Boa. Na minha cabeça botou o piso, mete o rodapé. Boa. Né? Aí o Renan, não, deixa eu ir aí ver, não sei o quê. Aí fala com os caras aqui, primeiro tem que finalizar esse marco da porta, fazer isso. Fazer aquilo, para depois conseguir fazer o acabamento. Então, calma. Eu falo assim, olha pra ele, calma, vai com só para facilitar, vamos botar o rodapé antes. Muito bom, muito bom. E André, tecnologia e inovação dentro da Refresher aí. Cara, é difícil não associar tecnologia e inovação, porque, bom, quando a gente nasce com uma startup, inovação, né? Startup tá no sangue, né? Reunião de pessoas que têm o mesmo propósito e querem fazer o negócio acontecer. Na vida prática é um bando de louco que quer fazer um negócio que ninguém nunca viu. Poderíamos dizer que a casa é uma startup. E é isso aí, cara. Fazer um negócio dar certo que a maioria olharia e diria, cara, não vai nunca funcionar. O imposto seria menor, poderia ter colocado como startup. Devia ter uns auxílios aí, né? Devia ter uns auxílios. Meu engenheiro, então, assim, inovação basicamente melhorar o que já existe, né? Então, se a gente está num negócio olhando para a Refresher hoje, né? De ajudar... Hoje a gente fala muito em consultoria de estilo, né? Poder fazer isso à distância, com qualificação, para ajudar o profissional, para ajudar a loja, para ajudar a indústria, né? Todo mundo a ajudar o consumidor, que é o grande cara que paga a conta, né? Que se não ajudar o consumidor, esquece, né? Não tem Renan feliz se não tiver gente pagando, né? Então, eu nunca vou criar algo bom para ele se não tiver o consumidor lá pagando a conta para ele. Então, olhar para a inovação nesse sentido, né, de vamos melhorar o que já existe. Existe um processo de fazer 16 vezes cozinha que não funciona, vamos tentar fazer uma coisa melhor. Né? Existe alguém que não fala de estilo e tenta vender algo para embelezar a vida das pessoas, cara, não faz sentido, vamos melhorar esse processo. Então, esse é o grande ponto da inovação que não tem como desassociar, né? E tecnologia,
A gente vive um momento aí de inteligência artificial, que também é quase um clichê falar de tecnologia, né? Mas se a gente for assim, der passos para trás, em outros momentos da indústria, né, cara, a tecnologia sempre foi fator de evolução, né? Sempre que uma grande descoberta vem à tona, a gente vai falar pode falar de inteligência. Industrial, né? Cara, sempre apareceu algo novo, o negócio, assim, bombou, né? A gente fala de dados, né? Quando a gente fala de 4.0, né? Novo petróleo. Novo petróleo, né? Mas, cara, com um punhado de dados na mão, sem saber o que fazer, você só ganhou mais um problema, né? É verdade. Só ganhou mais um problema. E é por isso que eu volto na inovação, na educação, né? A educação é o que permite o cara ser 4.0. É o que permite ser, hoje se fala em 5.0, né? E tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente não tem alguns segmentos que não são nem 2.0 direito ainda, nem 3. Tá atrasado, tu né? tá atrasado. E aí tá querendo brincar no 5, né? Mas a educação é o único ponto que te leva, né? Se a gente for dar esse pulo da indústria, né? Pra chegar no 5, poder usufruir de fato, né? Cara, hoje em dia, se a gente olhar pra tecnologia no que se refere à inteligência artificial, cara, dá pra gente fazer coisas belas e coisas macabras também, como a gente já ouve muita coisa por aí, né? Então, vamos trabalhar pela primeira via, né? Por aí, né? Vamos fazer um negócio que ajuda as pessoas, né? Então, esse é o grande ponto de tecnologia, ela não ser o elemento que destrói no ser humano, muito pelo contrário, ser o elemento que constrói, né? Que permite a gente evoluir, né? Eliminar funções que talvez nem deveriam mais existir, para dar condições de novas funções muito mais capacitadas, né, que vão gerar progresso humano, pontual, do próprio ser humano, né. Cara, que sonho seria, né, o trabalho de cada um no final da vida ter sido um grande educador, né. E quantas profissões não são assim? Vamos parar para pensar? Muitas vezes eu ouço assim, não, mas é que esse negócio é complicado, né, vai eliminar. Cara, mas tem profissões que tem que sumir mesmo, gente. Né? Esse trabalho de 16 vezes na cozinha tem que sumir da vida do arquiteto. O arquiteto que defende isso está fora, que isso não pode ser positivo, né? Então, assim, cara, isso tem que ser deixado de lado. Então, que tecnologia que tem que me permite não fazer mais isso, para eu fazer algo que eu não faria porque eu estaria ocupado em 16 vezes. É mais assertivo para o cliente, exato. Tudo, é tempo para todo mundo, tempo e dinheiro para todo mundo. Eu acho que essa expansão mental que só a educação traz é o que permite a gente enxergar isso com beleza, senão a gente fica com medo, né? E essa questão de educação é bom que tu traz e tu bate em cima dessa tecla, e isso é bom, porque o nosso pensamento dentro da casa é não só ter os espaços, né, os ambientes, o pessoal usufruir, vivenciar, experienciar a casa, conhecer os produtos e serviços de vocês, mas também a gente começar a ter a esse público que vocês atendem, que a gente atende com o jornal também, trazer eles para cá com esse braço de educação. Né? Então, por que não? Não só para os profissionais da área, né? Mas para os leitores, para os clientes que a gente tem, para o cliente final, trazer eles para cá para saber um pouco mais sobre algumas skills, algumas habilidades, ajudar eles nesse braço de educação. E o podcast, a nossa ideia aqui é justamente isso. A segunda temporada já vai começar a pegar mais nesse contexto, de como que eu consigo educar, trabalhar o meu cliente final, o especificador lá com a iluminação, o que ele precisa saber. Aí podemos entrar até algumas questões técnicas, eu não gosto muito de entrar na parte técnica, porque funila muito o público, né? Mas muitas vezes vai ser preciso. Contigo a mesma coisa. Então, e aí nesse contexto, a casa, como que a casa chega, o que vocês enxergam para o fortalecimento da empresa de vocês nesse setor da casa e construção? A entrada de vocês na casa, o que isso vai gerar? O que vocês enxergam que vai gerar para vocês? Porque é uma união, né? Então, a união faz a força. Então, quando tem mais cabeças, mais loucos pensando, né? Cria novas ideias e aí tu forma coisas fora do cotidiano, fora do normal. Porque o normal a gente já vive o dia inteiro, né? Fazendo coisas normais, que a gente fala que é loucura. Mas quando tu junta um monte de louco, aí tu cria coisas anormais que resultam em processos muito mais rápidos, né? E aonde que vocês falam, que nem a educação, né? Isso é muito importante. Isso aí, tu gera educação como? Conversando com outras pessoas. Conversando com colegas que estão no mesmo ritmo e querem crescer. Eu, na minha sala nova agora que eu tô fazendo uma sala que vai caber 20 pessoas para educação. Onde que a gente vai dar cursos lá de iluminação, a gente vai dar palestras de educação, até digo para os eletricistas, como chegar na casa do cliente, como colocar... Desatendimento, como colocar o seu material, não é simplesmente botar no chão, não, leva uma coberta, bota a cobertinha, abre a sua maleta, bota a sua ferramenta em cima, não simplesmente abre lá as coisas e sai jogando para tudo que é lado.
Boa. Terminou a obra, passa a vassoura, limpa. Cara, Pra nós é o básico, né? Exato. Mas... Deveria ser, né? tem só muita que a gente. média é muito baixa. Exato. A média é muito baixa. E como tu vai na casa do cliente? Tu vai de calção, chinelo? Não, né? Vai com uma camiseta gola polo, com uma camiseta referência de alguma empresa. Então, não é com uma calça rasgada. Tu tem que ir bem vestido, bem apresentável. É um trabalho normal, como qualquer outro lugar. Não é porque tu é eletricista ou pedreiro que tu tem que ir lá com a calça rasgada. Cara, É isso aí. simplesmente, tu tem que ir bem apresentável em qualquer lugar. Tu tem que estar assim. Exato. Maravilha. Cara, eu acho que a casa ela vai permitir que a gente tangibilize isso, né? Que a gente mostre como funciona uma visão educacional direta e objetiva, né? Da vida prática, né? Esse também foi um ponto que me chamou muita atenção, né? De estar perto de gente que mete a mão na massa e faz, né? Esse é o ponto, né? Quando a gente fala em educação, a gente fala de educação, vamos lá, entre nós aqui, né? Assim, aceitando e elogiando todos os tipos de educação que a gente tem, mas quando a educação vem da vida privada, a gente tem uma chancela de que, cara, se existe um cara ou alguns caras capitaneando algo que é difícil, a história do Renan, né? A gente também passou pelas nossas, garanto que vocês também. A gente sabe que tem alguém ali que não vai aceitar qualquer tipo de discurso que não funcione. Vai olhar pro discurso, cara, vida real é essa, eu vou te ensinar a vida real. E isso eu vejo que é um grande filé a nível Brasil. Então, num país que é muito carente, né? Eu vejo que a casa é um embrião, até para inspirar outros negócios mesmo, assim. Exato. Que existam outras casas, seja feito pela própria casa ou que inspire outros negócios por aí, porque no fundo a gente aprende com quem Ensinando. tá querendo quebrar a cara e fazer algo diferente, né? Sabe que eu sempre tento ajudar. Quem quer abrir um negócio, sempre tento indicar e ajudar, né? Mas eu sempre digo, tu tem que ter vontade. É isso aí. Atitude, né? Atitude e vontade, proativa e né? vontade pra fazer o Vontade. negócio. Boa. E sabe que tu vai trabalhar mais, tu vai dormir tarde, tu vai acordar cedo, tu não vai ter almoço, não vai ter 13º, tu vai Boa. ter que correr atrás. Hoje o meu horário na Futura Luz eu entro às 7 e eu saio às 6, todos os dias. Eu não tenho folga. É todos os dias sim, mas é o processo de crescimento. Tu pergunta, quantas vezes tu abre a loja? Eu faço em 9 anos que eu abro a loja às 7. E faço essa rotina. Essa rotina, são 9 anos que eu faço essa rotina. Eu preciso estar sempre lá. Não. Mas Mas o Renan deu sorte na vida, por isso que ele tá com a Futura Isso, Luz. o cara deu sorte. Foi por sorte que tu conseguiu pagar tuas dívidas lá da empresa, né? A sorte. A tal da sorte. Daí que hora tu acorda? Cara, eu acordo todos os dias, meu despertador é 9 anos que é 10 para 5. 10 para 5 eu já tô acordado. Muitas vezes, tu me pergunta, mas quando eu comecei, eu não tinha como quem instalava os lustres. Cara, eu fechava a loja, Vai lá. eu instalava o lustre. No final de semana, chegava as coisas, eu instalava todos os lustres sozinho. E às vezes ia na casa dos clientes fazer ainda, né? Olha ali. Ó. Vai. Bastidores. E os teus bastidores aí, André? Cara, os horários a gente nem entra no mérito, né, cara? Vai ter que fazer com paixão, né, cara? A gente talvez assim... A gente nem nota que fica até as 10, 11 horas dando mentoria, que eu sei que ele começa e não para mais. Existe uma parada, né, que assim, a gente vive um momento muito de... E entendo de alguns discursos, né? Mas uma certa apologia do trabalhe menos e ganhe mais, né? E, cara, essa conta na humanidade é difícil encontrar algo que já está registrado que funcionou, algo assim, né? Então, é um discurso que, honestamente... para inglês ver e no final de contas pouco vai funcionar, né? No entanto, fazer desse jeito que o Renan faz, tenho certeza que isso está é genuíno do Renan, né? Se a gente for olhar, tem uma ferramenta do Jim Collins, que na verdade ele cita em um livro, Empresas Feitas para Vencer, que é o conselhorismo. E o conselhorismo nada mais é do que identificar as tuas paixões que vão ajudar teu negócio a funcionar. E é o lado emocional de um negócio que precisa ter. A razão é 99,9%, mas, cara, se não tem a emoção, no momento da dificuldade, não é a emoção que segura o cara, é isso. Cara, De emoções. É o sonho do cara que vem à tona de, não, vou segurar essa parada aqui, não tá dando certo ainda. Agora, né? se for só pela razão, encerra essa parada que não tem... Imagina se Ford pensasse assim, Exatamente. qualquer um outro desses grandes que... Então, essa visão de bastidores, né, é difícil até de explicar, né, e não é nem porque seja melhor ou pior, né, mas é só quem sente na pele isso, né, e cada um sente na sua. E aí eu vejo que talvez o nosso papel é incentivar as pessoas que estão com a gente a ter suas jornadas também. Sim. Porque eles também têm que ter sua jornada de crescimento, de aprendizado, a jornada do herói, como o Renan citou aqui. Cara, é herói mesmo, cara, assim, cara, mas quem trabalha com o Renan também deve ter a sua de herói, né, a sua família. Com certeza. E encontrou no Renan um porto seguro, confiança para poder trabalhar, fazer o negócio acontecer, te ajudou a chegar aqui, merece tua atenção, né? Minha atenção. E eu tenho um plano para isso, né? Isso aí eu agora não vou abrir, mas eu tenho um plano para a galera que começou comigo.
Eu tenho esse plano aí, eu vou dar sequência, né? Claro que existem passos, né? Então, eu vou ter que seguir passo a passo. Devagarzinho a gente chega. E vamos abençoar esse plano que ele vai se concretizar. Vai, com certeza vai, né? A gente quer, né? Com energia. De ajuda do homem lá de cima e ó, foco. Bora, isso aí. Tem aqui, os pilares da casa é conectar, Boa. inspirar e criar. Né? Então, que iniciativa vocês conseguem visualizar que conecte com essa base, com essa tríade aí, digamos assim, da casa? Mas daí eu vou pedir pro André falar da tua história, o que ele notou ali. Pode escolher uma aqui, André. Pode ser conexão, pode ser a inspiração, pode ser questão de criar a empresa. Qualquer uma delas que tu enxergou no Renan que conecta. E aí depois a gente vai entender o porquê que vocês foram chamados para dentro da casa. Boa, boa. Cara, ó, então, eu falar de inspirar seria um clichê, porque o Renan já inspirou. Então eu vou pegar criar. Porque, cara, me parece te ouvindo aqui, Renan, coisa que eu não sabia, tá? E é legal ouvir isso, cara, quem tá perto, porque, cara, isso tem que ir pra rua mesmo, tem que inspirar a galera mesmo aí, porque tem muita gente que vai passar por algo parecido e vai dar certo. Só que tem que pensar, uma das vias é como você pensou. Parece muito claro que antes de criar no mundo físico, você criou na cabeça. Não, eu vou ter um negócio, eu vou fazer dar certo, eu vou pagar o que eu tô devendo, mas eu vou criar em mim para depois criar. A gente cria 2 vezes tudo que a gente faz, né? É verdade. Cria aqui, consolida bem, depois executa, né? Nada acontece só na vida prática, né? Então eu vou pegar esse gancho aí. Ou só aqui, né? Ou para por aí. Ou né? só na cabeça. Que isso também é um momento ruim, né? Só criou, parou, ficou no campo das ideias, não fez nada, né? Então é isso aí, acho que esse é o grande ponto. O Renan conseguiu criar 2 vezes com muita qualidade, cara. Você tomou tuas pancadas. Cara, vamos desenvolver aqui então uma ideia nova, vou pagar minhas contas. Cara, quantos caras no lugar do Renan olhariam para um cara pulando do barco e dizer, eu fico no barco. Me dá esse barco todo furado. Me dá esse barco furado, né? E me joga mais peso ainda, que tu foi buscar Eu fui buscar tudo material lá, cara, e cheguei pro contador e falei, cara, vou assumir a dívida. O contador falou, tá ficando louco. É verdade, lembra? Tá ficando louco. Renan, fazer o quê? E agora, disso que o André traz, dessa cocriação, né, de criar 2 vezes ali. O que isso te deixa de aprendizado? Cara, aprendizado, né? Então, eu não sei nem o que falar, né? Mas o aprendizado todo é que tu precisa de pessoas e pessoas bem intencionadas, né? Eu, na época, eu tive o engenheiro, que não era uma pessoa bem intencionada, né? Que ele viu a maldade e, literalmente, ele sabia que ele estava fazendo a coisa errada. Porque ele podia ter feito testes. Vira pro lado bom agora. Agora nós vamos pra criação, pro lado bom. Pra te enxergar em ti, o que na tua jornada, nessa parte tua, te traz assim, pô, antes tu disse, quem é o Renan? O que traz o Renan? Vencedor. Né? Então, e agora? Olhando pra essa parte de criação. O Renan, ele não quer parar de crescer, né? Quer continuar criando? Quer continuar criando. Eu tenho um outro sonho, né? Que é criar. E um dos meus sonhos é ir para fora do Brasil, né? Para a China, né? Que todo mundo vai para lá, né? Para Canton Fair, né? Que é a maior feira do mundo, né? E trazer uma criação minha, né? Trazer algo Bora se juntar e começar a criar junto. E ir para lá e trazer algo que venda para o mundo todo. Boa, hein? Muito bom. E isso aí tá na minha mente assim, ó, batendo na tecla. Só não tive a oportunidade ainda, né? Agora vamos inverter isso aí. Agora, da história do André, da empresa, de como foi. Conecta aí. O que te conectou, o que te inspirou? Sabe que o André, eu sou cliente dele, né? Eu sou cliente dele. Conta mais no quê? Então, eu sou cliente do Refresh. Aeroflash, né? O que eu gosto da ideia dele? A inovação, né? Ele tem algo inovador. Bento ainda não está preparado para as coisas do André, né? Por quê? Bento ainda se locomove muito fácil. Aí a pessoa tem o toque, quero ver uma taça. Vai lá, pega a taça, né? Quero ver um microfone, vai lá, pega. Vai para outra cidade, tu demora 1 hora para chegar no lugar, aí tu não vai. Aí tu pega ele facilita conhecer o produto, mas aqui ainda... conhecer o produto. Só que Bento ainda não está preparado para as coisas do André, né? Ainda o pessoal tem essa ideia de gringo que tem que tocar, que tem que ver. É verdade. Isso. Então, assim, ó, o que o Renan tá dizendo é, atenção, Bento Gonçalvenses. Bora agilizar, correr para acompanhar o André aqui, o refresh, o pensamento do André com o refresher, para conseguir ver produtos, para conseguir atalhar dentro aí de conhecer seus estilos, de saber o que é bom e o que tu realmente quer, junto com o teu especificador.
Não vai ficar sofrendo, não. Quando tu entra no Refresh da Futura Luz lá, né? Tu faz um testezinho, né? E esse testezinho aí é legal porque daí tu se descobre um pouco, né? Do que tu gosta mais, né? Isso aí. O que mais te atrai, né? Isso. O André até pode explicar mais, né? Um pouco sobre isso, né? Esse teste que tu faz, né? Aproveita aí, André, vai lá. Maravilha. A gente tem hoje a consultoria de estilo, né? Isso Que é esse teste para revelar o que a pessoa já é, porque no final de contas a gente não se enxerga, né? Então esse é Abrir os olhos, olhar pra dentro. Olhar para dentro, que é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então o Refresher ajuda a olhar para dentro e mostrar para esse mundo exterior aí entre o consumidor, o profissional, o varejista e a indústria, o que poderia ser feito para resolver mais rapidamente o problema desse cara. Tu sabe que esse do Refresh, eu vou ter uma mesa comprida e eu quero ter o teste lá para a pessoa fazer o testezinho. Maravilha. Na mesa com um tabletzinho, né? E a pessoa vai fazer um testezinho para se descobrir. Todo mundo gosta de se sentir ouvido, né? Exatamente. A bela maneira de se sentir ouvido é ajudar o cara a se conhecer. Se conhecer. Olha aí que maravilha, hein? Vamos replicar isso em todos os multiplicadores Exatamente. da casa para ter esse... Tá no esse planejamento. tablet, esse totem. Tá no planejamento. Já tá no planejamento. Tá na cabeça. Tá na cabeça. Criou uma vez. Criou uma vez. Agora Ele nem sabe que vou precisar dele muito. Eu tô bem quieto, né? Daqui a pouco ele vem cá. Vamos sentar com o Cris lá, com o Cristiano Buffon, lá da DCA, né, que é outro parceiro aqui da casa. Sentar com ele, como que a gente pode fazer isso para colocar dentro das... Porque aqui a gente tem lojas, a gente tem indústria, a gente tem serviço, então é casar esse tipo de coisa para conseguir mostrar isso. Mostra a casa, mostra o produto Renan, mostra a Refresher através da plataforma. Imagina só, a gente tá falando aí de... Não me falha a memória, em torno de uns 34, 35 multiplicadores hoje. Mas aí vai também de entender o cliente, né? Por quê? Tem cliente que vai olhar para falar as coisas do André assim, isso aí não serve. Educar, vamos educar esse cara. Mas é isso que tá, porque inovar, às vezes, também faz parte do processo, né? E tem que estar sempre inovando. E eu adoro tecnologia, né? Eu sou um cara que estou sempre procurando o que há de melhor para trazer dentro da minha loja. Eu sempre tenho os melhores equipamentos, os melhores aparelhos. Eu te falo, eu tenho os melhores dentro da minha loja lá. É difícil lá, eu tenho... Os PC que as gurias fazem os projetos, abre qualquer coisa. Abre qualquer negócio. Tem um Note lá também que abre qualquer coisa, né? Então a gente tenta ter os melhores equipamentos sempre. Ó, tô anotando aqui. Vou pegar um insight aí. Tu tá ligado, né? Eu vou falar. É isso aí, pode ser pra isso. Eu só vou revelar o stand quando vocês vierem visitar na loja nova. Hein? Assim, tem um gatilho. Pra quando que é mesmo? Eu te pergunto. Olha, então, se eu conseguir aprontar tudo pra dia 5 de março. 5. Pô, é rápido, meu. Eu tô voando na obra. Vindo do Renan, não ia demorar muito. Aqui, ó. Acelera. Acordo às 5, agora vou começar a acordar às 3, dormir às 11, agora vou começar a dormir às 1. Sabe que às vezes eu acordo, né, e pego o celular, né? A minha namorada, né, minha noiva que tá do lado, né, ela fala... eu pensei, a Gabi já te mandou uma mensagem, ela escuta eu mandando... Namorada? Tu não tá mandando mensagem? Eu falei, tô. Tu já olhou a hora, 5h20 da manhã, tu mandando mensagem. Eu falei, mas eu não posso esquecer. Quando ele acordar, que ele leia, né? Sim, mas tu tá acordando as pessoas. Que nada, eu falei, 5h20 da manhã, estão dormindo ainda, né? Ele que bota no silencioso pra mim. É isso aí, que bota a soneca dele lá. Pessoal, vamos começar aí pro final do nosso bate-papo aqui do nosso podcast. Quero agradecer vocês. Mas antes de nós ir pro final, um insight de vocês, do que vocês notaram, o que vocês querem deixar também, né? Já falaram das empresas de vocês, falamos dos pilares da cultura da Casa Design. E aí, quando eu faço essa pergunta e trouxe para olhar para o outro e ver o que está inspirando, o que está criando, conectando, é justamente por isso, porque os pilares nossos é conectar, inspirar e criar. Né? Então, de alguma forma, algum louco que fez o convite para vocês entrarem como multiplicador, participarem conosco da Casa Design, enxergou em vocês esses 3 pilares. De alguma forma ou de outra, nós enxergamos isso. E daí quando um de nós ia lá, visualizava, conversava, antes de ir lá conversar, tô pensando em ir lá e falar com o André tem isso, tô pensando em ir lá, luz, todo mundo precisa de iluminação, mas o Renan, ele é maluquinho. O cara já quebrou uma empresa de 100 mil, mas levou 2 anos. Ixi, essa história vai repercutir essa história aí. Então, isso tudo foi com base nisso que a gente conversava aqui, olhava, né? Porque é aquelas pessoas que a gente escolhe por andar junto conosco.
Então, sintam-se assim, eu me sinto muito lisonjeado e agradecido de vocês terem aceito o convite da casa e ser junto conosco multiplicadores aqui dentro. Tá? Então, agora deixa um recado aí de vocês, aproveita. Cara, eu me sinto orgulhoso por estar junto na casa, né? E eu quero contribuir muito, né? E quero aprender ainda muito mais, né? Eu venho aqui mais para aprender, né? Eu venho muito para aprender, né? Porque eu tenho pessoas que já passaram por muitos processos que eu ainda vou passar. Então eu quero estar aqui muito para aprender, né? Se eu pudesse viver mais aqui, eu viveria, né? E o insight para todos é que contem comigo, que o que precisar, eu vou estar aqui à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Era difícil falar de insight, né? Num negócio tão diferente, inovador. Um só insight, né? Mas, cara, acho que eu vou falar primeiro da perspectiva ou da expectativa, né? A expectativa é de conseguir agora, né, fazer isso ser visto por maior número de pessoas possível. Esse podcast serve para isso também, né? Com certeza. Né, para mostrar. Até porque, assim, é feito por um grupo de pessoas, eu repito assim, olhando pela minha visão, que não restringe absolutamente nada do que está fora daqui, mas é muito bom estar perto de quem está aqui, né? E por que eu digo isso de não restringir? Justamente para deixar, assim, faço eu aqui convite aberto, né, para todo mundo, venham conhecer, estejam aqui, cara, porque assim, é importante vivenciar, porque a gente só perpetua uma ideia quando a gente tem aderência, né? E em qualquer local, né, em qualquer sociedade, quando não se tem aderência para alguma coisa, talvez uma grande ideia, ela demore mais para acontecer, por isso que a gente está em 30 e quantos? Quase 40? Quase 35. 35, cara, e é inteligente. Tem uns dois aí que tem, depois eu vou falar para vocês quem são, mas tem uns dois ali que estão para entrar. Eu acho que todos nós temos essa obrigação, né, de fazer esse movimento para que a gente entenda o quanto que as pessoas que ainda não conhecem um negócio como esse vão aprender, não só pelo benefício da casa, mas aprender por si, né, porque é uma iniciativa nova, realmente inovadora, né, que vai inspirar, cara, escritório de arquitetura, eu vou falar dos meus clientes, escritório de arquitetura a pensar diferente, a enxergar, cara, a estrutura que foi criada não só física, mas de networking, de collabs, né, de trabalhar em conjunto, né, o valor de uma boa collab é impossível de ser medido em marketing, né, a gente, cara, tem bazucas de collabs acontecendo, se fazem um ano numa collab, o que demoraria uma década. Agora quem quer jogar o jogo sozinho vai viver o jogo das décadas, infelizmente, né, então a expectativa é essa, a gente conseguir fazer com que as pessoas estejam aqui conosco, e eu tenho certeza que com o empenho e a energia a gente vai fazer. E eu acho que o maior insight pegando o gancho de cultura que tu trouxe aí, Juliano, é da gente entender que aqui a gente tem uma proposta que se propõe a criar cultura. E eu acredito que isso é algo que vai ficar para tua filha, para o meu filho, para o filho do Renan, que ainda não está nos planos, né? Mas, cara, vai ficar para a galera. E é muito legal fazer algo que não é assim. E eu falo em fazer enquanto multiplicador. Vocês Sim. é quem mais fazem e a gente está aqui no bastidor para ajudar. Eu tô aprendendo com vocês, pô. É isso aí. Mas fazer algo que não é só pra gente, né? E pensar, cara, daqui a pouco a gente vai precisar de cliente mais novo, né? Então criar algo que não seja só pra agora, que seja pra 2030, 50, é isso aí. Cara, isso dá motivação, dá tesão pra fazer o negócio acontecer. E, de novo, né? Estando onde estamos, uma região rica, de gente inteligente, empreendedora pra caramba. Belas empresas. Cara, a gente tá, assim, abrindo um mercado novo com esse negócio. Bato na educação de novo, porque, cara, a cultura só se perpetua com a educação. Esse é o grande jogo. Então, estamos juntos para fazer acontecer, e quem ainda não conheceu que a iniciativa é nova, vai tá sendo recebido por um dos melhores negócios a nível Brasil, em termos de organização coletiva no setor casa e construção. Isso aí. E dá-lhe fazer isso aí. É isso aí. Então, quando o André traz essa questão, a gente viajamos e conhecemos aí o André por causa do estúdio, o Refresher, Design Tank, tem gente de todo o Brasil que vem fazer o treinamento e conhece várias regiões, né, não só as capitais, e através do Moveleiro também acabei conhecendo, não vi em lugar nenhum algo exatamente assim, né? Tu tem algumas coisas, tem cowork, tu tem loja, em Santos mesmo, aí que veio a ideia da loja, foi feito lá em 2010, uma loja em formato de mostra, um pouco diferente, então ali começou a trabalhar a cabeça. Então, e aproveito para fazer o convite, a casa está aberta, né? Então é para vir conhecer os produtos da Futura Luz. De cara tu já vai entrar e já vai ter o contato ali com a plataforma do Refresher, também, né, com os produtos online, porque tu entrou na casa, tu já pode fazer teu teste de estilo, tu já vai saber te conhecer ali em quais desses 15 que
você está metendo, na verdade ele te dá 3, né? Ele vai te dar o teu prioritário, o majoritário ali, e te dá outros 2 que tu tem aquele pezinho ali dentro. Então, sei lá, o meu saiu minimalista, moderno, clássico, é uma junção de coisa. E dentro disso, tu já vai estar num ambiente onde tu vai ter a materioteca, que tu pode ver os produtos e conhecer os produtos das empresas que aqui estão, já com uma bancada para te poder botar eles ali em cima, fazer tua reunião, sentar com a família, decidir questão de produto, conhecer mais, marcar inclusive com o Renan uma reunião aqui na casa para ver a iluminação que foi aplicada e está sendo colocada na casa inteira. Então é justamente para isso. De cara tu já vai conhecer tanto o refresh da plataforma quanto os produtos do Renan, e daí tu tem a casa inteira para experienciar, né? Vim aqui tomar um café, vim aqui só para almoçar, e falando nisso eu já vou fazer a conexão aqui, porque no próximo episódio a gente vai estar trazendo o pessoal do Barista, que é a Daniela, e o Rafa do Nature. Top. Então, dentro da casa, a gente vai ter um espaço lá junto da piscina, né? Um espaço onde a gente vai conseguir casar ali café, um bistrô do Nature com o Rafael Jacob, e aquela vibe toda da piscina, uns drinks, quer fazer um happy hour, quer vir para cá só para tomar um café, quer almoçar aqui conosco, pode vir, quer fazer a tua reunião mesmo não sendo multiplicador, não tendo junto, pode, entra aqui, dá uma ligada, vê se tem sala vazia, a gente tem os espaços, que pode até fazer reunião nesse espaço mesmo, então pode vir para cá, traz teu cliente, fica por aqui, vem nos conhecer e conhecer os produtos deles. Fica aí o convite, e no próximo episódio a gente vai conhecer e saber profundamente quem é o Nature, quem está por trás dele, e o Barista. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa, gente. Obrigado.